Meus amados e queridos irmãos, graça e a paz, Irene do Quiril, para você, para sua casa e para sua família. Nós estamos aqui no canal Professor José Márcio, Estudos Bíblicos e Reviews. Estou eu para apresentar meus livros de grego, léxicos, Novo Testamento grego, interlineares e gramática de grego, sem contar também um livro de variante textual que eu tenho aqui na minha humilde biblioteca, tá bom? Então vamos lá. Meus irmãos, então eu vou mostrar primeiro os meus textos gregos, tá bom? Meu primeiro texto grego que eu tenho aqui para apresentar para vocês é esse texto aqui. Nós temos aqui em mãos o texto grego Receptus, que tá Rekaine diateke, que é o texto Receptus, tão famoso texto recebido, que começou ali por Erasmo de Roterdã, foi ali pelos irmãos Osevir, passou por Teodoro Beza, inclusive teve muitas e muitas alterações. Aqui é o primeiro texto grego, né, do Novo Testamento. Existe também a Poliglota Complutense, que ela foi basicamente ali formulada no mesmo tempo, mas uma poliglota, né, era várias línguas. O texto grego mesmo é o texto aqui, texto Receptus. E quem recebeu disse, esse é de fato o texto recebido e inspirado por Deus. Texto grego do Novo Testamento. É o meu primeiro texto grego do Novo Testamento aqui que eu apresentei para vocês. O segundo texto grego do Novo Testamento que eu tenho é esse Novo Testamento grego da Sociedade Bíblica Unidas, que é a 5ª edição revisada, com edição com aparato crítico e introdução em português. Então aqui, deixa eu me mostrar aqui para vocês, que é o texto grego. E você vê aqui embaixo, aqui é o aparato crítico. Ou seja, são notas explicativas sobre aquilo que foi dito em cima. Mas para que você possa ler essas notas, você tem que ter um conhecimento um conhecimento de grego, tá bom? E de crítica textual, porque aqui vai falar de manuscritos, vai falar de pai da igreja, entre outras questões que são muito importantes para você, variantes textuais principalmente. Então, segundo livro que eu tenho aqui de grego é a 5ª edição revisada, né, do Novo Testamento, 5ª edição revisada. Terceiro livro de grego que eu tenho aqui é o Novo Testamento grego analítico. Esse aqui é o melhor Novo Testamento grego que eu tenho, porque ele trabalha a questão da palavra na sua morfologia e na sua etimologia. Então você vai ver aqui, por exemplo, você vai ter o texto grego kai, entendeu? Texto grego, não estou enxergando bem para poder ler para vocês. Mas aqui em cima ou embaixo vai ter as letrinhas que vai dizer se ali é um tempo presente, se é um tempo passado, se é tempo futuro, se é um presente, se é um genitivo, se é um acusativo, se é um vocativo, entendeu? Então é um texto analítico, que é só o texto grego mesmo, não tem nada em português a não ser aqui a introdução, tá bom? Então aqui não é um interlinear, aqui é só o texto grego mesmo. Então eu mostrei mais 2 Novos Testamentos, esse aqui é o terceiro Novo Testamento grego, esse da Bárbara e do Timóteo, né? Aqui é uma tradução antiga, né, essa tradução é de mil e quanto, Jesus? 1981. Do texto grego de 1966, mas o texto mesmo é de março, a primeira edição em português foi março de 1987. Veja como é interessante, março de 1987. É claro que eu comprei esses dias, comprei até no sebo, você vê que tem algumas marcas de uso. Agora vamos entrar nos interlineares. Aqui está um interlinear grego. Aqui é um interlinear grego majoritário. Esse interlinear grego aqui, ele, como eu falei em outro vídeo, ele trabalha a questão do texto majoritário. O que é isso?
A variante textual que tiver mais textos, ou mais manuscritos no caso, essa é a que deve ser adotada. Se temos uma variante que consta em 10 manuscritos e outra consta em 50 manuscritos, com certeza a que consta em 50, ela é preferencial. Texto majoritário aqui do Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. Um outro Novo Testamento grego, no caso interlinear, eu não sei se vocês sabem o que é o interlinear, mas o interlinear ele vai trazer o texto grego e vai trazer uma tradução literal, e vai trazer também uma tradução aqui, ó, uma tradução na linguagem de hoje, e uma tradução também aqui atualizada, ó. Então você vai ler o texto grego e vai também acompanhar a tradução em português, interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil. Então esses são os Novos Testamento grego. Gramática, eu tenho duas. Eu tenho essa gramática pela qual eu aprendi grego, que é a Aprenda Grego do Novo Testamento, da CPAD, do nosso querido John Thompson. Curso completo para ler o Novo Testamento em grego. Aqui nós temos pouco mais de 400 páginas, que vai trazer questões, vai trazer questão dos casos, da voz passiva, ativa, vai trazer todas essas questões da gramática para você, com exercícios muito práticos. Qualquer pessoa consegue aprender grego com esse livro. Eu tenho um outro Novo Testamento grego, que é esse, Introdução ao Novo Testamento grego, uma gramática do querido H.C. Taylor. Uma gramática de grego, também ela é muito boa também. Gramática de grego, capa dura. Amados, eu tenho também um dicionário aqui, um léxico do Novo Testamento, léxico no Novo Testamento grego, do Wilbur Gingley e do Frederick Dunker. Veja aí. Muito, muito lindo, né? No caso, um léxico do Novo Testamento. O léxico é um dicionário, né? Um dicionário grego do Novo Testamento, como você pode ver. Traz a palavra em grego e o significado. Como, por exemplo, a última que eu peguei, ticia, sacrifício, oferta, oferenda. Então, você vê aqui, ó. E traz os versículos que usam essa palavra. Então, é muito bom também para aquele que está aprendendo, né? O aprendiz de grego. Eu tenho um léxico mais aprofundado, que é o léxico analítico. É o léxico analítico grego do querido Moser, William Moser. É o grego do Novo Testamento. É semelhante àquele, porém ele traz a questão da análise de cada palavra. Então você vai ter a palavra e vai ser a análise e, no caso, ela declinada de uma forma diferente. Para quem não sabe, o grego vai ter primeira e segunda declinação, etc, etc, etc. Então aqui, para quem está estudando grego, mas que precisa se aprofundar mais ainda, aqui é perfeito. É o léxico do Novo Testamento grego e é o léxico analítico. Eu tenho mais um léxico aqui, ó. Um léxico grego-português com domínios semânticos. Aqui foi uma indicação do nobre Adolfo Euclair. Baseado em domínios semânticos, do Johann Low. Aqui no caso, amados irmãos, também trabalha algumas análises, só que ele vai trazer uma explicação tanto mais, vamos dizer assim, pronta para você colocar no seu sermão. Então ajuda o pregador. Por exemplo, ele vai usar aqui a palavra, eu não estou conseguindo enxergar, gramateus, né? Ou seja, um oficial da cidade responsável pelo registro daquela cidade e aparentemente por alguns aspectos de manutenção da lei e da ordem. Escrivão da cidade, secretário da prefeitura, da cidade. Aí vai trazer o texto grego, katasteilas de ho gramateus ton hoklon. E o escrivão da cidade conseguiu acalmar o povo. Atos 19 e 35. Então, léxico do Novo Testamento baseado em domínios semânticos. Esse é muito bom para quem prega, porque ela traz uma explicação tanto mais teológica, podemos assim dizer. E eu tenho mais uma obra
variantes textuais do Novo Testamento. Aqui vai trazer todas as variantes a partir de Mateus capítulo 1. Não, a primeira variante do Novo Testamento está aqui, ó, Asaf, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7, Mateus. E aqui vai dizer, os nomes que aparecem na genealogia do versículo 6 a 11 são tirados de 1 de Crônicas. E aí vai explicar, porque alguns Novos Testamentos não traz a palavra Asaf, né? Não traz a palavra Asaf, mas sim Asa, entendeu? Então essa questão que alguns manuscritos traz Asa e outros manuscritos traz Asaf. E no caso, amados irmãos, a gente pode até ver a questão do final longo de Marcos, João capítulo 8, 2 de Timóteo 3,16, que são variantes mais importantes, como por exemplo, o caso da mulher que foi aos pés de Jesus, ou que levaram aos pés de Jesus, a mulher pega em adultério. Em alguns manuscritos não traz aquela passagem, mas está na nossa Bíblia. Então, como eu entender essa questão? Um livro como esse, né? Variantes textuais do Novo Testamento, da Sociedade Bíblica do Brasil. Amados, esses são meus livros de grego do Novo Testamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal para que você seja mais e mais abençoado. Deus abençoe a todos.